Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, amados irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos meditando nesse livro maravilhoso, Atos dos Apóstolos, um livro que nos desafia a viver como, segundo os princípios da igreja do primeiro século, essa igreja que é o primeiro raio de luz da glória de Deus, da igreja que está vivendo segundo a vontade de Deus. Então é maravilhoso meditar nesse livro. No capítulo 11, entramos no capítulo 11, lembra? No capítulo 10 nós vemos como Deus chama Pedro para ir até os gentios. Até então a igreja deve ter aqui mais ou menos uns 12 anos de idade, e a igreja continua presa na Judéia, ela continua presa em si mesma, ela continua fazendo a missão, ela prega o evangelho, ela anuncia. É uma igreja maravilhosa, viva, atuante, mas ela precisa avançar, ela precisa expandir, ela tem que ir em direção aos gentios. Essa é a direção de Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. A igreja está presa, Jerusalém, Judéia, e foi até Samaria com Filipe, mas nada além disso. E agora o que vemos é o Senhor impulsionando, empurrando mesmo a igreja nessa direção. E ele então pega uma pessoa-chave, que é Pedro, o apóstolo Pedro, esse homem tão maravilhoso, o líder dos apóstolos, e traz uma visão para ele quando ele está em Jope. E lá então ele vê aquele lençol baixando, cheio de animais impuros ali dentro, e a voz do Senhor dizendo: Pedro, mata e come. Ele disse: não, Senhor, de modo algum, jamais alguma coisa imunda e impura entrou na minha boca. E aquilo se repete 3 vezes, e Pedro fica ali, perdido, literalmente, é o que diz no grego, né? Ele está totalmente perdido, ele não sabe o que pensar nem o que fazer. Então, no dia anterior, um homem chamado Cornélio, temente, piedoso a Deus, ele era um prosélito, ok? Do judaísmo, ele era um centurião, era um homem que tinha mais ou menos de 500 até 1000 homens debaixo da sua autoridade, muito respeitado. E Deus estava trabalhando no coração de Cornélio e se revelou a Cornélio como o verdadeiro e único Deus. Só que Cornélio, apesar de toda essa situação, ainda não havia sido salvo. Então aí nós tiramos a lição de que alguém pode ser muito piedoso, alguém pode estar adorando o verdadeiro Deus, né, orando, e como o texto diz, né, olha, suas orações e esmolas subirem em memória diante de Deus. Então você pode ter alguém que está muito voltado para Deus, mas está perdido em relação ao próprio Deus, precisa do Evangelho. Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não há outro caminho, não há outro jeito de uma pessoa chegar a Deus. Ela pode ter toda a religiosidade, ela pode cumprir todos os rituais, ela pode estar adorando o único verdadeiro Deus, mas não tem como. O perdão dos seus pecados, a salvação, o novo nascimento, só vem através de Cristo. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E então Deus já estava trabalhando na vida de Cornélio e chama então Cornélio, diz: manda até Jope. Na beira-mar tem um homem chamado Simão, ele está na casa de Simão curtidor, e ele tem palavra de Deus para você. Hoje eu não prego o evangelho para ele, porque isso é a missão da igreja. Então ele manda dois de seus escravos e um soldado da sua confiança, e chegam no dia seguinte em Jope, nesse mesmo momento que Pedro está tendo essa visão. Então a gente vai vendo como Deus vai trabalhando, como Deus vai nos fazer encontrar pessoas em pessoas que nos encontram, e isso deve ser intencional da nossa parte em pregar o Evangelho. Qualquer pessoa para quem você for pregar o Evangelho, lembre, Deus já chegou antes de você. Você não é o primeiro que está chegando ali. O Espírito de Deus já foi lá, já trabalhou, já falou, já ministrou a vida daquela pessoa, está trabalhando na vida dela. Você vai continuar esse trabalho, você vai entrar no trabalho que o Espírito de Deus está fazendo. E ali então Pedro vai com aqueles homens. No dia seguinte chega em Jope, chega em Cesareia, e então Cornélio reuniu toda a sua família, né, todos os seus amigos, parentes, e ali Pedro então prega. Enquanto Pedro está anunciando o amor de Deus, a graça em Cristo Jesus, o Evangelho da paz, e como por meio de Jesus o perdão de pecados é feito unicamente
Pedro entende a sua visão, Pedro entende que Deus não está fazendo acepção de pessoas, e Pedro diz exatamente isso. E aqui se quebra essa ideia de que não, Deus é apenas Deus dos judeus, nós somos o povo eleito e ninguém mais ok? Esse exclusivismo judaico, que não é bíblico, nem no Antigo Testamento, muito menos no Novo, ok? Mas que os judeus criaram na mente deles, de que, ok, nós somos o povo de Deus e ninguém mais e Deus odeia todo mundo, porque nós odiamos todo mundo, então Deus também odeia todo mundo, e então só nós vamos ser salvos. E no Antigo Testamento não existe isso, e muito menos no Novo. Então isso se quebra no coração de Pedro. E aqui tem outra lição para a gente, que a gente viu, que Pedro ele carrega um histórico religioso, e às vezes a gente carrega um histórico religioso, um histórico que vem, uma bagagem religiosa que nós recebemos na nossa infância, independentemente de qual tenha sido a religião que você tenha sido criado, você vem dessa bagagem, você impõe isso para dentro do Evangelho. A cultura que está ao nosso redor, há uma teologia, um conceito de Deus, há uma informação, uma ideia, um imaginário de quem Deus é na nossa cultura. E às vezes você está carregando esse imaginário para dentro de você, achando que Deus é o que a cultura está dizendo. E Deus não é o que as pessoas dizem. Deus não é o que a cultura diz. Deus não é o que a religião diz. Deus é o que a sua palavra diz. E ponto. Deus é o que a sua palavra diz, e nada menos e nada mais. Então, amados, então Pedro vem e começa a pregar, e o Espírito de Deus obviamente se antecipa Pedro, porque Pedro não os batizaria de jeito nenhum, mas o Espírito de Deus cai sobre eles. E então Pedro, que havia levado 6 homens judeus da igreja com ele, falou: como nós podemos negar água àqueles que receberam o Espírito Santo, assim como nós, desde o início? Ok? Então termina aí, ele passa algum tempo, alguns dias ali, quando ele pede, todos pedem ali, para ele passar alguns dias ali com eles, e assim Pedro faz. Só que Pedro volta para Jerusalém. Pedro volta para Jerusalém. Quando ele volta para Jerusalém, ele vai encarar a igreja agora. Ele vai encarar a liderança da igreja. Então a gente está exatamente nesse ponto. Lembra que tanto o capítulo 10 e 11, ele tem 7 cenas, 7 imagens, 7 quadros, ok? Que formam essa história, uma estrutura bem do Antigo Testamento, e é muito interessante, é muito usado pelos profetas do Antigo Testamento, mas também é usado muito por Jesus. E Lucas aqui, quando retrata o texto, ele retrata justamente dentro dessa estrutura aqui profética do Antigo Testamento. E assim nós vamos para o nosso texto, ok? Veja aí, mantenha sua Bíblia aberta no capítulo 11, tá? E eu vou lendo com vocês, e a gente vai lendo e vai expondo o texto ao mesmo tempo. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim que Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Veja essa primeira cena aí, assim, bem difícil, né? Bem dura. Mostra, irmãos, que essa questão dessa religiosidade que os judeus possuem, e que a igreja, os judeus, quando são salvos, trazem isso para dentro da igreja. É uma coisa tão rígida que 3 anos depois, aproximadamente, no capítulo 15 do mesmo livro de Atos, a igreja vai debater esse negócio de novo. Se os judeus, se os gentios podem ser salvos ou não, se eles têm que guardar a lei de Moisés, se eles têm que se circuncidar, enfim, guardar os ritos judaicos. Eles vão entrar nessa polêmica de novo, ok? Mas aqui nós já vemos um rompimento aqui. Agora é interessante, veja como o texto se aproxima de mim e de você. Quando Pedro subiu a Jerusalém, olha o que o texto diz: chegou ao conhecimento, ouviram falar os apóstolos e todos os irmãos da Judéia que Pedro tinha entrado na casa de homens incircuncisos e comido com eles.
pode, irmãos. É assim, um negócio terrível. E aqui a gente vê um aspecto que, em qualquer cultura, em qualquer momento, em qualquer lugar, a gente vê presente na vida do ser humano, e a igreja não está longe dessas coisas. A igreja não está longe disso. Uma coisa chamada fofoca. Olha, Pedro, veja, o texto é: todos os irmãos da Judéia ouviram falar. Alguém me disse, que alguém me contou, que alguém me falou, que viu Pedro indo para casa com homens que recebeu gente. Irmão, eu quero dizer para você que esse texto nos ajuda a entender como essas coisas são uma erva daninha na igreja. Como isso não pode acontecer com a igreja, com a gente. Esse tipo de elemento, isso é extremamente errado. Porque esses homens aqui, a fofoca sempre foi uma desgraça para a humanidade. E ela não deixa de ser para a igreja. A igreja luta contra isso. Em qualquer igreja, em qualquer lugar, há uma inclinação natural em quase todo ser humano para falar e dar ouvidos à fofoca. Então veja, ela é sempre um movimento rápido e disseminador. Em poucos dias, todos os irmãos da Judéia sabiam. Como assim? Rapaz, em 2 semanas, o mundo inteiro tinha ouvido que Pedro tinha ido na casa de um circuncidado, não tinha ouvido o Evangelho. O ser humano é mais hábil para compartilhar as coisas que são histórias, que alguém me disse, que alguém me falou, do que para compartilhar o Evangelho. Olha, em poucos dias, ninguém tinha WhatsApp, ninguém tinha internet, foi no boca a boca. Imagina, todos os irmãos, diz a sua Bíblia, toda a Judéia, todos os irmãos de toda a Judéia ouviram falar. Então, veja, irmãos, quem iniciou essa fofoca foi quem? Quem viu Pedro receber esse pessoal dentro da casa onde ele estava hospedado lá em Jope, e no dia seguinte sair com esses homens. Então eles começaram a dizer: Pedro recebeu homens que são gentios dentro de casa, hospedou eles. E no dia seguinte Pedro foi até onde eles, a gente não sabe para onde Pedro foi, não sei. Eu sei que eles saíram daqui com homens que não são cristãos, eles são gentios. Não acredito, Pedro fez isso não. Pedro fez, eu vi, e aí começa, e aquilo vai, e aquilo vai se arrastando. Meus irmãos, só que essas pessoas que estão dizendo isso, elas não sabem que Pedro teve uma visão. Elas não sabem que Cornélio teve uma visão. Elas não sabem que foi uma direção de Deus. Elas simplesmente se deixam guiar pela informação curta, pequena e quebrada que elas têm. E a fofoca é sempre assim. É sempre uma informação truncada, quebrada, restrita. Nunca é toda a verdade. É sempre um olhar que eu tenho sobre a situação. Nunca é uma verdade completa. Então, por isso que a fofoca é perigosa. E ela é destruidora, porque veja o que acontece. Quando Pedro sobe a Jerusalém, como é que a igreja recebeu? Pedro, glória a Deus que você está aqui. Ficamos sabendo que os gentios foram cheios do Espírito de Deus. Como aconteceu com a gente, foi assim? Engraçado que essa parte ninguém ouviu, né? Só ouviu que Pedro. Então, está vendo? A fofoca é assim. E, irmãos, a gente precisa aprender que isso não é de Deus. Porque veja o que acontece com a fofoca. A primeira coisa, há uma briga dentro da igreja. Eles criticaram Pedro. Segunda coisa, há uma dúvida sobre o caráter de Pedro. Quem fofoca põe em dúvida o caráter do outro. O caráter do outro. O outro fica na dúvida de todo mundo. O seu caráter é jogado no limbo, no lixo, porque alguém disse algo a respeito. E a coisa mais básica que existe é que toda história tem no mínimo 2 lados. Só uma criança, alguém muito infantil acredita numa história quando alguém conta. Eu não acredito. Só uma pessoa que é muito infantil, faz muito imatura, porque toda história tem no mínimo 2 lados. Mas é interessante, quando alguém conta uma fofoca, a maioria das pessoas acredita. Não é verdade?
Impressionante isso. Você vê, todos os irmãos de toda a Judéia ouviram e creram que Pedro e duvidaram do seu caráter. E as pessoas não têm nenhum tipo de problema de afrontar o apóstolo Pedro. Reparou nisso? Eles afrontaram Pedro. Poxa, Pedro, um homem de Deus, um homem que abandonou tudo para servir o Evangelho, um homem que andou com Jesus, que comeu com Jesus, tornou-se líder pela mão do próprio Senhor. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei, sobre a tua declaração, edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão, sobre ela te darei as chaves do reino. E as pessoas não têm, veja, a fofoca ela destrói o caráter das pessoas, a ponto das outras pessoas perderem o respeito por aquela pessoa. Irmãos, a gente tem que ter bastante cuidado. Você tem toda a informação, então não a passe para frente. Não a passe para frente. Se você não tem toda a informação, por que você vai passar para frente? Para que você vai botar em dúvida o caráter de alguém? Porque você vai produzir uma divisão dentro da igreja. Porque você vai falar algo que vai produzir um desconforto dentro da igreja. Pedro, conhecendo a natureza pecaminosa, quando ele sai, ele leva consigo 6 irmãos como testemunhas. Então, aqui ficam 2 boas lições para a gente. A primeira lição é sobre essa que eu acabei de falar, sobre a questão da fofoca. Não faça isso, irmão. O resultado da fofoca é que há uma acusação falsa contra Pedro, há dúvidas sobre o caráter de Pedro, se reacendem rixas anteriores ou insatisfações atuais, produz divisão na igreja, e os que se dão à fofoca perdem o foco da missão. Toda essa gente que estava lá ouvindo e conversando, ninguém estava evangelizando, ninguém estava trabalhando, todo mundo só estava focando. Está vendo a destruição que produz isso? Então, irmão, não faça isso. Essa não é a vontade de Deus. Mas aqui, irmão, e acima de tudo, isso entristece o Espírito de Deus e não glorifica a Deus. Não glorifica a Deus. Mas a atitude madura e de amor por parte de Pedro apaziguou os ânimos, restaurou a confiança, provou a verdade, uniu a igreja, abriu os olhos do povo de Deus para a expansão da missão e trouxe glória a Deus. E é aqui que há uma lição bonita, belíssima para mim e para você. A primeira lição é que nós precisamos prestar contas. Nós somos um corpo, nós não estamos soltos. Pedro poderia olhar para todo mundo e dizer: quem são vocês? Eu sou Pedro, eu andei sobre as águas, eu vi Jesus transformado, glorificado no monte da transfiguração. Eu acabei de orar e Lídia foi ressuscitada dentre os mortos. A minha sombra cura. Eu preguei, 3.000 pessoas se converteram. Quem são vocês para dizer qualquer coisa para mim? Não é verdade? Pedro não faz nada disso. Pedro não age desse jeito. Pedro é humilde. Ele aceita, no sentido aqui, prestar contas. E isso é tão saudável para a gente, irmão. Prestar contas. Precisamos prestar contas. Prestar conta do que dizemos, prestar conta do nosso caráter, prestar conta do que falamos, prestar conta do que fizemos ou iremos fazer, prestar contas. Ninguém pode estar solto, sem pastor, sem igreja. Ninguém pode deixar de prestar conta na comunidade que vive sua vida, suas atitudes, seus comportamentos, suas decisões. Essa pessoa precisa prestar contas. Você precisa prestar contas para a sua família. Essa ideia que a gente tem na cultura, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, isso é totalmente errado. E a gente vê tantos jovens e adolescentes com essa atitude, não é verdade? Não, a vida é minha, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Não, calma aí. Porque qualquer coisa que você vai fazer vai afetar todo mundo. Porque todo mundo aqui nessa casa te ama. Isso vai afetar todo mundo. Ora,
eu preciso prestar contas para as pessoas. Eu não posso simplesmente viver por aí. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Mas é o que tem acontecido muito. Os desigrejados. É saber que é a igreja que mais cresce hoje. É a igreja que não é igreja. É a igreja que não é igreja. É a igreja dos desigrejados. É o que mais cresce. Não, eu vou servir Deus em casa. Não, eu estou assistindo tudo online. Não, esse negócio de igreja é muito complicado. Irmãos, chato. Eu não quero ninguém me cobrando. Eu não quero ninguém falando, me chamando a atenção, falando o que eu devo ou não devo fazer. Eu quero ficar em casa, eu vou ouvir o culto de lá na minha casa eu oro, eu leio a Bíblia. A minha casa é a minha igreja. Está errado. Isso não é bíblico. Isso não tem respaldo bíblico algum. A igreja tem defeitos? Sim, porque eu tenho defeitos. Você tem defeitos. Ninguém é perfeito. Nenhum de nós. Então, naturalmente, a igreja vai ter todos esses tropeços. Mas como nós estamos vendo domingo aqui na igreja, nós devemos lavar os pés uns dos outros. Nós devemos lavar os pés uns dos outros. Jesus, tendo amado os seus discípulos, os amou até o máximo, os amou de forma perfeita e os amou até as últimas consequências, até a cruz. Os amou até o fim. E se Jesus amou a igreja, como nós não vamos amar a igreja? E Jesus amou os seus que estavam no mundo. Essa gente complicada aqui. E assim Ele nos ama. Não porque Ele gosta dos nossos erros e quer que nos mantenhamos neles, de forma alguma, mas para que sejamos transformados à imagem de Cristo. Mas Ele ama a sua igreja. Ele constitui um povo santo, multicultural, um povo de todas as tribos, povos, línguas, nações, de vários contextos históricos, de várias idades, em toda essa diversidade maravilhosa, onde aprendemos uns com os outros, onde podemos ensinar uns aos outros, edificar uns aos outros, suportar, sustentar, amparar uns aos outros. Igreja. Então, nós precisamos prestar contas de dinheiro, prestar contas das nossas decisões, dos nossos planos. Precisamos prestar contas. Então, tenha cuidado. Quando você não presta contas, você começa a esconder as coisas. Você começa a esconder atitudes, palavras, comportamentos. Você começa a esconder motivações. Você começa com pequenas mentiras, metades de verdades. Você começa a fazer. E isso é um grande risco para você. É um grande perigo para mim, para você. Para qualquer pessoa. Quando você para de prestar contas de coração, você se expõe ao pecado e você se expõe ao diabo, com certeza. Então, preste contas. A prestação de contas é fundamental. E é sábio. Porque às vezes a gente tem um plano, a gente tem um pensamento, a gente tem uma vontade, a gente tem um sonho, a gente tem algo que a gente quer. Em qualquer área da vida, a gente tem algo ali que a gente quer muito. E às vezes vem alguém com uma palavra de Deus. A Bíblia diz o que? Que na multidão dos conselheiros ou dos conselhos tem sabedoria. Às vezes o que você quer tem um timer. Às vezes o que você quer tem um momento. Às vezes o que você quer não vai acontecer, porque não é a vontade de Deus. Às vezes não é possível. Então você precisa de estar junto de pessoas, dar o seu coração, para que outras pessoas te ajudem a sondar o seu próprio coração. Davi disse: sonda, meu Deus, conheces o meu coração, vê se em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Quando Davi, ele não prestou contas, e ele começou a fazer o que quis fazer, ele fez coisas erradas, e depois Deus foi lá e confrontou. Então,
queridos, preste contas. Não viva uma vida sem prestação de contas. Não importa a idade, não importa o que você já viveu, não importa a sua experiência de vida, os seus diplomas, o que você estudou, não importa nada disso. O que você e eu precisamos, de fato, prestação de contas. Prestação de contas, isso é muito importante. Olha o que o texto diz, versículo 4. Pedro então começou a explicar-lhes exatamente tudo que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope orando, caindo em êxtase, tive uma visão, vi algo parecido com um grande manto que descia do céu, preso pelas 4 pontas, e vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e vi quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor. Pedro sabe quem está falando com ele? De modo nenhum, Senhor, nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu pela segunda vez: não chame impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora, 3 homens que haviam sido enviados de Cesareia chegaram à casa em que eu estava hospedado. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo e entraram na casa do certo homem. Aqui tem algo importante. Veja, Pedro sabe que aquele é um movimento que ele vai fazer difícil. Ele sabe que aquilo vai produzir problema, porque não é todo mundo que vai entender, não é todo mundo que vai aceitar. Então ele toma consigo 6 pessoas, e aqui a gente tem que ter cuidado, irmão. A gente não pode simplesmente olhar assim e falar: não, esse pessoal é mente suja, o pessoal só sabe pensar besteira. A gente precisa se cercar também. Você precisa zelar pelo seu caráter, pelo seu nome, pela sua reputação, pela verdade. E o que você precisa fazer é: vou tomar uma decisão, vou tomar uma atitude, tem algo que eu quero fazer. Tome pessoas que possam te acompanhar. Tome pessoas com quem você vai compartilhar. Tome pessoas com quem você vai se aconselhar, para que você não tome uma decisão e depois você seja mal visto, seja mal interpretado, seja mal compreendido. E aí você pode pensar: não, mas as pessoas pensam assim mesmo, o ser humano é isso, é essa coisa terrível que está por aí e tal. Mas não faça isso. Que você possa se cercar das pessoas, e principalmente assim, quando você vai a certos lugares, ou vai estar com certas pessoas, que isso pode colocar você numa situação complicada. Então que você possa tomar essa atitude. Por exemplo, você vai dar uma carona para uma irmã e tal. Quando uma senhora não tem tanto problema, ela no banco da frente e tudo. Mas quando é uma mulher que é mais nova, põe uma jogada no banco de trás. Aí você está no banco de trás. Não põe a pessoa na frente. Mantenha a distância. Alguém quer conversar. Por exemplo, às vezes eu vou aconselhar alguém. Não tem alguém para me acompanhar no aconselhamento. Às vezes eu não consigo alguém para estar junto comigo. Às vezes o que a pessoa vai dizer é muito restrito, é complicado a pessoa querer um terceiro ali ouvindo, um segundo ali ouvindo. Eu vou aconselhar a pessoa. O que eu faço? Eu estou num lugar sozinho, privado, mas eu estou com as portas abertas. Qualquer um passar, não vai ouvir a conversa, mas vai ver o que está acontecendo. Isso é tão importante, irmão. Isso tira qualquer suspeita. Se passar ali, vê o pastor, as portas da igreja abertas, o pastor não tem. Então, o pastor, passei de carrinho, o pastor dele, e tem uma mulher lá dentro.
está aconselhando aquela mulher, enfim, evangelizando, essa porta está aberta. Isso é tão importante, irmão. Então, assim, são coisas simples, mas que tiram qualquer suspeita. O que você suspeitaria? O pastor vai fazer um aconselhamento. Ele fecha as portas da igreja e até para dentro da igreja com a mulher. O que tu vai pensar? Esse pastor é um santo homem de Deus. É isso. Tu não é nunca que tu vai pensar um negócio desse. Nunca você vai pensar isso. O que o pastor está fazendo dentro da igreja, sozinho, com aquela mulher ali? E com as portas fechadas. Na hora não tem quem. Se o mundano passar na frente e ver um negócio dele, é isso que ele vai pensar. Irmãos, mas essa gente tem mente suja. Você está com a mente podre, você está pensando isso porque você faria isso. Tá, até que pode ser. Mas tu vai ficar se expondo numa situação dessa? Tu vai se expor a uma situação dessa? De jeito nenhum, querido. Então, existem coisas que a gente faz com dinheiro, com essas coisas. A gente tem que ter cuidado. A gente precisa ter cuidado. A gente não pode se expor. Pedro leva 6, irmão. Vai que não morre no meio do caminho. Eu tenho mais 5. Eu estou protegido. Eu tenho várias testemunhas que estão aqui me secando, vendo, ouvindo, sendo testemunhos oculares do que está acontecendo. Isso foi muito sábio de Pedro. Isso é uma atitude muito sábia que Pedro tem. E essa é uma atitude que a gente tem que levar em consideração. Essa é uma boa atitude para tudo que a gente for fazer, né? Para que não levante nenhuma suspeita errada ou ruim daquilo que a gente está fazendo. Ok? Seja no trabalho, seja na escola, seja em casa, na vizinhança, não importa o que seja, que você proteja o seu próprio caráter, as suas decisões, as suas atitudes, ok? Então isso foi muito, muito importante. Pedro, sabendo que com certeza iria ser difícil todo mundo aceitar aquilo e entender aquilo, ele leva esses 6 irmãos comigo e entra na casa de certo homem. Versículo 13, ele nos contou como um anjo lhe havia aparecido na sua casa e dizendo: manda buscar em Jope Simão, chamado Pedro, ele trará uma mensagem por meio do qual serão salvos você e toda a sua casa. Interessante aqui, volto a lembrar você. Cornélio é um homem que pelas suas orações e esmolas, isso tinha subido em memória diante de Deus. Deus tinha aceitado a sinceridade do coração dele, mas ele era um homem perdido. Cornélio era um homem perdido, ele não era um homem salvo. Se ele fosse salvo, Pedro não precisava ir lá pregar o Evangelho. É muito importante isso, porque às vezes a gente conhece pessoas sinceras, buscando a Deus sinceramente, mas ainda não vieram a Cristo. Essas pessoas estão perdidas, elas estão sem Cristo, elas não estão salvas. Nicodemos era outra pessoa, e aqui Cornélio, ele está orando às 3 horas da tarde, ele está respeitando a segunda oração do dia. Ele orou de manhã, orou à tarde, e agora vai orar depois no final, no culto. É um homem que está orando 3 vezes por dia como judeu, é um prosélito, um homem sincero, generoso, amoroso, esmolas ele está dando, mas é um homem perdido, um homem sem Deus, não há perdão dos seus pecados, a não ser em Cristo Jesus. Então eu volto a frisar isso, irmão. Frisar isso nunca é muito, nunca é muito. A igreja não é uma comunidade de religiosos, a igreja é uma comunidade de pessoas que receberam o Espírito Santo por meio do sangue precioso de Jesus. A igreja é a comunidade do Espírito, é a habitação de Deus no Espírito, é o povo comprado, resgatado por Cristo do império das trevas. Toda a religiosidade do mundo, por mais sincera que ela possa ser, ela não pode apagar pecados e ela não pode libertar ninguém do império das trevas. Meus irmãos, só o sangue de Jesus pode fazer isso. Então nunca se esqueça de você está diante do maior religioso do mundo. Pregue o Evangelho para ele.
ele precisa de Cristo Jesus, de arrependimento, de salvação. Ok? Ele precisa de Cristo Jesus. Ok? Quando comecei a falar, versículo 15, o Espírito Santo desceu, caiu sobre eles, como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, se pois Deus lhes deu o mesmo dom que deu a nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo. Quem era eu para pensar que poderia me opor a Deus? Então, essa conclusão ela é muito poderosa. Essa conclusão é muito assertiva. Deus está numa direção. A direção é a evangelização, é a salvação dos gentios, até todas as nações, até que todo o joelho se dobre, até que todos os povos o louvem, até que todos os povos o adorem. E essa é a direção do Evangelho. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações. Essa é a direção do Evangelho, das Escrituras Sagradas. Essa é a direção da igreja. E aqui a igreja precisa romper essa religiosidade e pregar o Evangelho. Irmãos, hoje, mais da metade dos cristãos nos Estados Unidos, os cristãos evangélicos nos Estados Unidos, não sabem o que significa a expressão a grande comissão. Não sabem. E a que texto essa expressão se refere? Ide por todo mundo, pregar todo o Evangelho a todo mundo. Não sabem. E isso também está em grande proporção no Brasil. E ainda outro elemento se acrescenta a isso: é que as pessoas estão cada vez mais acreditando na ideia do universalismo, isso é, Deus no final vai salvar todo mundo, que é uma mentira. Deus não vai salvar todo mundo. Deus no final não vai. As pessoas podem morrer, o pessoal na televisão, ou a gente no cemitério. A gente não. As pessoas podem até lá no cemitério dar asa às pessoas. Você não virou anjo. Essa mulher é uma mulher extraordinária. Meu Deus. Ela era a quarta pessoa da Santa Trindade. Esse tipo de coisa. Ok? Esse homem aqui, ele é fantástico, é uma pessoa. As pessoas dão asas para todo mundo hoje. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que hoje, dentro desse conceito, as pessoas estão tendo a ideia de que eu não vou evangelizar, porque eu não vou invadir a privacidade do outro. Isso é muito forte nos Estados Unidos e na Europa e está chegando aqui. Essa ideia de que não, você fez a sua escolha e acabou. Eu não posso interferir na sua intimidade. Então a gente está tendo isso crescendo no Brasil. A ideia do universalismo, de que Deus vai salvar todo mundo no final, a falta de conhecimento da missão da própria igreja, e essa religiosidade que se espalha, em que a gente não prega mais o Evangelho porque a gente não quer interferir na liberdade ou na intimidade da outra pessoa. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Não há salvação em nenhum outro nome. Quem não estiver em Cristo está perdido. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quem disse isso foi Jesus, não foi eu. Então, nós precisamos pregar o Evangelho. Nós, como igreja, existimos para glorificar a Deus, para agradar a Deus, para obedecer a Deus, enquanto anunciamos o Evangelho a toda criatura. Deus quer que toda criatura ouça, a criança, o jovem, o adolescente, homem, mulher, idoso, de qualquer idade, de qualquer cultura,
deseja que a gente pregue o Evangelho. Por isso que a gente tem que enviar missionários, sustentar missionários, por isso nós temos que orar por missões, sustentar a obra de Deus no exterior, mas nós precisamos pregar o Evangelho aqui. A nossa obra não é botar a mão no bolso, a nossa missão não é botar a mão no bolso e dar uma oferta. E fazer uma oração de 1 minuto, uma vez por mês e acabou. Não. A nossa missão, nós somos tão missionários quanto os que foram para outros países. Eles não são mais chamados, eles não são mais vocacionados e eles não têm mais responsabilidade do que nós. A responsabilidade dos que foram é tanto quanto a nossa. Nós temos a mesma missão, temos o mesmo Senhor, o mesmo Espírito e a mesma ordenança. E enquanto fortalecemos a igreja aqui, pregando o Evangelho, estendendo o Evangelho na nossa comunidade, na nossa família, trabalhamos, sustentando missionários e orando por eles. Então a missão é tanto nossa quanto deles. E aqui Pedro precisa, Deus, o Espírito de Deus, empurra Pedro na direção da missão, para alargar realmente, e daqui em diante você vai ver os gentios recebendo o Evangelho. Daqui por diante você vai vendo a palavra se disseminando, e nesses próximos 10 anos, 15 anos que o livro vai contar, daqui para o final do livro de Atos dos Apóstolos, ele reporta, ele conta a história de mais ou menos 30 anos, os 30 primeiros anos da igreja. Nós estamos quase na metade desse período, então nós vamos ter ainda mais ou menos a metade, 15 anos pela frente, o Evangelho vai chegar na Europa. Da Judéia, porque Cesareia ainda é Judéia, ainda eles estão dentro da Judéia, mas isso vai se estender até os confins da terra. Então, o Evangelho precisa se estender, e que Deus nos dê sua graça, seu poder, para continuarmos nessa tarefa maravilhosa. Versículo 18, e encerramos. Quando eles ouviram isso, não apresentaram mais objeções. Não tem mais crítica, não tem mais questionamento, satisfez o coração, a mente de todos, porque respondeu todas as perguntas. E o resultado? E louvavam a Deus, dizendo: então Deus também concedeu aos gentios arrependimento para a vida. Que coisa linda! Que coisa linda! Teria sido uma tragédia aqui, se Pedro não tivesse tomado as decisões, as atitudes corretas. E o que vemos é uma igreja unida, fortalecida, é uma igreja que se une agora diante da missão, entende um pouco mais, vai um passo além de si mesma e consegue entender. Deus concedeu aos gentios arrependimento para mim. Deus também quer salvar os gentios. O Espírito de Deus se adianta a Pedro e enche aquelas pessoas do Espírito Santo, como no Pentecostes. E assim Cornélio, amigos, familiares são salvos, e se inicia uma igreja dos gentios, a primeira igreja dos gentios, em uma cidade odiada pelos judeus, Cesareia, que era uma miniatura ou uma sombra de Roma. Por isso o nome em homenagem ao imperador César, Cesareia de Filipe, que se torna um dos discípulos de Jesus. E assim nasce a primeira igreja dos gentios ali. Que Deus nos abençoe e que possamos tomar os princípios da palavra de Deus e aplicar as nossas vidas. Amém? Vamos nos colocar de pé e orar ao Senhor nesse momento. Obrigado, Santo Senhor,